Hoje pela manhã nós expusemos do versículo 19 ao versículo 22 e agora nós veremos apenas o versículo 23. Mas tal qual nós fizemos hoje pela manhã, nós vamos ler toda a perícope, porque esse versículo está dentro desse contexto e nós vamos tentar retomá-lo minimamente possível. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 19 do capítulo 10 do livro aos Hebreus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar novamente, irmãos, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, nós cantamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós lemos a palavra do Senhor, e agora, Senhor, nós queremos ouvir a exposição da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito opere em nossos corações e nos conduza a toda a verdade, Senhor. Que Teu Santo Espírito opere em nossos corações, nos dando fé, para que possamos abraçar a Tua palavra, para que possamos amá-la, para que sejamos então capacitados e habilitados pela Tua obra em nós, Senhor, a vivermos a Tua palavra. Nós oramos pedindo essa graça sobre nós, a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a história da reforma ela é fantástica. Particularmente, eu sou fascinado por uma porção da história da reforma, que é a história da reforma das Ilhas Britânicas, de onde nós presbiterianos viemos, desse período da reforma. Conta-se, então, a história de um desses reformadores da Igreja da Inglaterra, chamado Thomas Cranmer, um dos que trabalharam na reforma da Igreja da Inglaterra. Quando então Maria, chamada Maria Sanguinária, a romanista, tomou o trono da Inglaterra, assumiu o trono da Inglaterra, ela fez com que esse reformador, Thomas Cranmer, assinasse uma retratação negando o protestantismo. Com isso, ela pensava que conseguiria derrubar o protestantismo no reino das Ilhas Britânicas. Ele assinou uma retratação, abandonando a confissão da sua esperança. Mas mesmo assim, Maria Sanguinária o queimou na fogueira. Não era suficiente ele retratar e abandonar a confissão da sua esperança. Ele era um ícone para o protestantismo. Ele vai morrer. Há também, irmãos, uma outra história, né? E essa é uma alegoria escrita por um ministro do mesmo período de Ambânia, este Batista, que retrata sobre um homem que ele viu dentro de uma gaiola. Permita-me compartilhar com vocês o que ele relata acerca desse homem na sua obra clássica O Peregrino. Ele diz: tomou novamente pela mão e o conduziu a uma sala bem escura, onde estava sentado um homem dentro de uma gaiola de ferro. Ora, o homem aparentava sentir-se muito triste. Estava sentado, olhando para o chão, tinha as mãos cruzadas e suspirava, como quem sente o coração partido. Cristão, que é o personagem principal, indagou: o que significa isso? O intérprete, que é outro personagem com quem ele conversa, mandou conversar com o prisioneiro. O cristão perguntou-lhe: o que você é? O prisioneiro respondeu: sou o que não era antes. Cristão: e o que você era antes? O prisioneiro disse: era um professor simpático e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos como aos olhos de outras pessoas. Antes eu era conforme imaginava, um candidato promissor à cidade celestial, e naquele tempo tinha alegria no pensamento que chegaria lá. Cristão: bem, mas o que você é agora? Sou um homem em desespero, e nele estou preso, como nesta gaiola de ferro. Não posso sair, agora eu não posso. Mas Cristão perguntou: como você então chegou a esta condição? O prisioneiro respondeu: parei de vigiar e ser sóbrio, soltei as rédeas de minhas paixões carnais, peguei contra a luz da palavra e da bondade de Deus. Essa era a situação, irmãos, desse outro personagem chamado prisioneiro, preso em gaiola, porque abandonou
a confissão da sua esperança. Irmãos, hoje pela manhã nós vimos que o autor dos Hebreus está caminhando para mais um bloco de exortações. Ele havia novamente afirmado e argumentado em favor da superioridade de Cristo, e a partir do que Cristo fez e conquistou para a igreja, ele então vai exortar esse grupo de judeus, cristãos, que estavam abandonando a fé cristã e voltando para o judaísmo. Nós vimos então hoje pela manhã, do versículo 19 ao 22, 4 bases para essa exortação: tendo intrepidez pelo sangue de Cristo, tendo grande sumo sacerdote, tendo o coração purificado e tendo o corpo lavado com água. Essas 4 razões, esses 4 benefícios que o crente tem em Cristo, então o autor dos Hebreus usa como fundamento para construir um edifício de exortações. E nós vimos hoje a primeira exortação, o primeiro encorajamento, que foi: aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, no versículo 22. Hoje, irmãos, nós veremos a segunda exortação: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Essa é a segunda exortação, irmãos. Se Deus quiser, no próximo domingo pela manhã nós veremos a terceira. Só para que nós não percamos de vista o todo, se vocês perceberem aqui, o autor está fazendo aquilo que nós chamamos de tríade paulina. Se os irmãos já ouviram falar essa expressão, vocês lembram que Paulo constantemente nas suas epístolas falava sobre fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E as 3 exortações aqui seguem o mesmo princípio. Vocês têm que aproximar-se com fé, guardar a confissão da esperança e encorajar-se mutuamente no amor. Essa é a estrutura da exortação aqui que o autor está falando, irmãos. E veja que interessante, queridos. Essa exortação simples: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Ela pode ser dividida de maneira muito didática e simples. Isso já me chamou a atenção uma coisa, irmãos. O Senhor não apenas exorta, Ele não apenas encoraja o seu povo a fazer algo. Ele, como um pai, explica, desenha claramente: filhos, é assim que vocês vão fazer, para que vocês possam perseverar até o fim. Então, irmãos, essa exortação está dividida em pelo menos 4 partes, mas nós juntaremos elas em 2 partes. A primeira é: o que nós devemos fazer? Nós devemos guardar. Guardar o quê? A confissão da nossa esperança. Como? Com firmeza e sem vacilar. E por qual razão? Porque quem fez é fiel. Porque quem fez a promessa é fiel. Então nós temos 4 partes aqui dessa exortação, mas nós veremos primeiramente a exortação em si mesmo, o que deve ser guardado e como guardar, e depois a razão para nós guardarmos. Vejamos novamente, irmãos, então o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. A segunda exortação é essa, irmãos: guardemos, guardemos, guardemos. Antes de nós entendermos, irmãos, o que ele está mandando guardar e como guardar, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é esse guardar que o autor está falando? E aí nós lembramos do contexto que são cristãos, que eram judeus, que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo e estavam querendo abandonar a fé, a confissão que eles haviam feitos para voltar para o judaísmo. É nesse contexto que está colocada essa exortação: guardemos a confissão da nossa esperança. Outras palavras, irmãos, essa palavra guardar-se, ela é melhor traduzida conforme algumas versões, a NVI, por exemplo, traduz bem, é apeguemo-nos com firmeza, apeguemo-nos firmemente à confissão da nossa esperança. Então a ideia é exatamente essa, irmãos: é não deixar ir, é reter, é conter, é impedir que aquilo que está sendo guardado se vá para longe. Por isso, então, irmãos, o que o autor está falando é: apeguem-se à confissão da vossa esperança. Irmãos, eu recordo de uma situação que eu vivi com meu irmão, Demi, que os irmãos conhecem, e essa situação eu vivi quando ele ainda não tinha minha altura, quando ele ainda era menor que eu. Nós fomos para um parque de diversão que tinha ali no Hiper, e nós fomos naquele, acho que é Viking, né? Aquela balsa que balança, né? E ele: vamos lá, eu fui embora, tem certeza? Bora. Ele, pequenininho, né? Bora, tá bom, vamos lá. E a gente foi lá, gente, era o barco balançando, e meu irmão segurando firme o ferrinho do negócio. E eu também estava aperreado, né? Mas não queria passar que eu estava aperreado, a impressão que eu estava aperreado. E olhando para ele: Deus, está tudo bem? Está tudo bem! E balançando, segurando firme.
quando o barco parou, lá estava meu irmão ainda, segurando firme, não tinha quem tirasse ele dali. É assim, irmãos, que nós devemos segurar a confissão da nossa fé, com firmeza, como se dependesse de segurar aquilo para nós não cairmos, como se tivessem embaixo leões famintos, prestes a nos devorar. Essa é a imagem que o autor dos Hebreus está falando. Agarrem, guardem, apeguem-se com firmeza à vossa confissão. E o que seria então essa confissão, irmãos? Primeiro, essa questão da firmeza já está embutida na palavra, eu preciso deixar claro isso, né? A nossa tradução volta assim: guardemos firmes. No grego não tem duas palavras, uma para guardemos e outra para firme, mas a ideia desse verbo guardar já impõe essa ideia da firmeza, de você pegar firmemente. Então ele diz: o que é que nós devemos guardar? Ele diz: nós devemos guardar ou apegar com firmeza a confissão de nossa esperança. Irmãos, a palavrinha para essa confissão aqui é conhecida nossa do português, né? É a mesma palavra que dá origem à palavra homologação, né? E o que seria essa confissão? A confissão, irmãos, é professar. Confessar, o que o autor está falando aqui, é professar, é declarar que crê em algo e em alguma coisa. Envolve na confissão, que o autor está falando aqui, essa palavrinha aqui, o caráter público. Eu declaro e professo diante do mundo aquilo que eu creio. É a nossa confissão. Essa confissão, irmãos, é uma declaração pública da fé, do que se crê e do que se espera. Tem um caráter judicial e de testemunho público. Veja, por favor, Mateus capítulo 10, só para vocês terem ideia do uso dessa palavra. Mateus capítulo 10, versículo 32. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa mesma palavrinha, confessar, reconhecer publicamente, então eu vou reconhecer também publicamente. Ainda, irmão, 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. E ainda, irmãos, 1 Timóteo, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12 e 13. Percebe o caráter público da confissão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Então, meus irmãos, o que o autor está falando aqui, ele está se referindo à confissão pública de algo. E ele já havia falado no capítulo 3, versículo 1 e no capítulo 4, versículo 14, sobre o que nós confessamos, é a esperança que nós temos em Cristo. É sobre isso que ele está se referindo aqui, irmãos. Isso nos mostra, queridos, a necessidade que há do caráter público da confissão da fé. É isso que o autor está aludindo aqui, irmãos. E aqui é importante eu fazer um contraste com a compreensão equivocada que se tem hoje em dia, com base no ensino de um grande erro teológico, beirando a heresia de um homem chamado Charles Finney. Esse homem, há 2 séculos, igualou a profissão da fé ao levantar a mão, vir à frente, receber ou repetir uma oração. De forma que muitos então passaram a se enganar com base nesse erro grosseiro e que eram então convertidos. Percebe, irmãos? Só para esclarecer aqui uma coisa, eu estou dizendo que essa teologia ela influenciou a igreja evangélica brasileira. Eu não estou dizendo que quem fez isso, levantou a mão, não é necessariamente não convertido. Aqui está diante de vocês alguém que fez isso, levantou a mão. Nós estávamos embebecidos a isso. O ponto que está sendo posto
é que esse homem ensinava, e muitos pastores passaram a reproduzir isso, de que bastava levantar a mão, repetir uma oração, e lá na frente, pronto, você está salvo. Isso era a pública profissão de fé para eles. Mas não é sobre isso que o autor está falando. Eles até usam no versículo, Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10, né? Se com a boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com a boca, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas não é isso que o autor está se referindo. Não é isso que Paulo está se referindo nesse texto. Ele não está se referindo a levantar uma mão e repetir a oração. É algo muito mais profundo. Muito mais profundo do que simplesmente esse engano que muitos caíram, achando que basta levantar a mão e não crer e se arrepender dos seus pecados. O que o autor está se referindo então, irmãos? O que eles estão se referindo é que o que ele está se referindo aqui, irmãos, provavelmente passou a ser aquilo que nós fazemos enquanto igreja, desde os primórdios, enquanto igreja reformada, igreja protestante, e antes da igreja nos primeiros séculos. Era quando alguém ia ser batizado e fazer parte da igreja visível do povo de Deus, eles então professavam a sua fé. Eles confessavam diante de Deus e dos homens que eles criam naquilo para o qual eles estavam caminhando. Nós cremos em Deus, no Deus Trino. Nós cremos em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Nós cremos na remissão dos pecados. Nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Eles professavam publicamente a sua fé diante de Deus, colocando-se diante dos homens e confessando a sua esperança. Esses cristãos, irmãos, não estavam guardando firmes a confissão que eles haviam feito. Eles estavam desprezando a confissão que eles haviam feito diante dos homens. Todos sabiam, irmãos, que eles haviam depositado a sua esperança em Cristo. Todos poderiam dizer: lá vai um cristão, ele era judeu, mas agora é um cristão. E isso é tal forma, irmãos, que a confissão pública, ela tinha inclusive um caráter até de morte. Diante dos seus algozes, diante dos seus perseguidores, eles tinham que ou confessar ou não confessar. Você crê em Cristo? Se ele dissesse: sim, eu creio no Senhor Jesus Cristo, que é Rei sobre todos, eles eram mortos. Essa confissão era pública, e eles sabiam: ali vai um cristão, ali vai um cristão. O que é que esses judeus estavam fazendo? Estavam simplesmente voltando, desprezando a confissão que eles haviam feito, voltando ao judaísmo, abandonando a confissão de Cristo. Por isso que o autor, ao exortar que eles se apeguem à confissão que eles haviam feito, ele está exortando que eles perseverem. Que eles perseverem. Como quem diz: vejam, foi esse Cristo glorioso que tenho falado para vocês até aqui, que vocês professaram crer quando foram batizados. Foi esse Cristo superior a tudo na antiga aliança, de onde vocês vieram, que vocês confessaram. Essa é a esperança que temos, Cristo. Essa é a esperança que vocês professaram, Cristo. Não desprezem isso, não a abandonem, antes se apeguem a ela firmemente, sem vacilar. É isso que esse autor está falando para esses irmãos. Segue firme, não abandone essa confissão. Irmãos, infelizmente, quantos não podem ser contados com muita tristeza que um dia estiveram no meio da igreja de Cristo, professaram alegres a esperança no Senhor Jesus Cristo, amavam a igreja do Senhor, amavam o Senhor da igreja, amavam estudar, amavam meditar na palavra do Senhor, se alegravam com a esperança que o Senhor havia prometido. Quantos irmãos não podem ser contados com muita dor e que abandonaram a sua confissão? Não apenas abandonaram, muitos até têm vergonha dela. Têm vergonha dela. Não há mais as perseguições como esses cristãos judeus passaram, irmãos. Nós não temos mais esse caráter de perseguição. Mas isso não quer dizer que há menos tentações. E elas são os motivos pelos quais muitos têm desertado do exército de Cristo, têm abandonado a confissão da sua fé. A primeira, queridos, a primeira grande tentação é natural, parece que é um padrão que há nesses. Com muita dor eu posso falar, irmãos, eu conheço situações desse tipo.
pessoas que professavam e se alegravam na sua confissão, então abandonaram. A primeira coisa que está por trás muitas vezes, irmãos, é o amor ao pecado e aos prazeres. O amor ao pecado, irmãos, ele arrebata muitos, os quais eles começam com uma simples olhadela. Depois eles começam a conversar com o pecado. Que mal há conversar com o pecado? Depois eles vão e saem para jantar com o pecado. E então depois eles chamam um relacionamento adúltero com o pecado. Então, a sua confissão começa a martelar na sua cabeça: você não pode amar ao pecado e a Cristo ao mesmo tempo. E a confissão começa a martelar na sua cabeça. Mas aí, no início, o amor ao pecado começa a dizer: não há problema de você me ter e ter o seu Cristo. Veja, ele é maldosamente ciumento e egoísta. Eu não. Eu posso te dividir com ele. Isso faz você não importa sim, mas eu não me importo com isso. Eu aceito você do jeito que você é. Mas Cristo não. Ele quer que você seja do jeito que ele é. Ele não te ama de verdade. Eu te amo de verdade, porque eu te aceito como você é. E o amor ao pecado vai seduzindo, vai encantando. Entretanto, irmãos, isso não dura muito. Depois de que você se entrega ao amor ao pecado, ele agora exige exclusividade. Você é meu. Despreze essa confissão da esperança que você fez em Cristo e se liberte totalmente para mim. Não deva nada a ninguém, seremos só eu e você. Então, irmãos, com o coração tomado pelo amor ao pecado, não será difícil escolher o amor ao pecado, que me dá prazer imediato, ou a confissão da esperança de Cristo, que só me traz dor, porque eu tenho que negar a mim mesmo, porque eu tenho que mortificar a minha carne. Depois que o coração está tomado pelo amor ao pecado, irmãos, não é difícil saber que a escolha que as pessoas farão é: eu desprezo a confissão da esperança que eu fiz em Cristo. Mas abandonar a confissão, irmãos, por amor ao pecado, é eternamente fatal. Richard Bach diz: você sabe que a morte que destrói toda a glória do mundo e iguala o rico e o pobre é a porta comum tanto para o céu quanto para o inferno. Então, a consciência não perguntará se você viveu em prazer ou em dores, se você viveu em riqueza ou na pobreza, mas se viveu para Deus ou para a carne, para o céu ou para a terra, e qual era a preeminência na sua vida e no seu coração, a confissão da sua fé ou os prazeres do mundo. A segunda tentação que muitos têm, então, irmãos, para abandonar a confissão, são as aflições da vida e as provações. É basicamente isso que esses judeus estavam passando. Muitos estavam perdendo suas casas, muitos viam seus parentes morrendo por causa da fé em Cristo. Eles queriam voltar. É isso que a confissão da esperança nos traz? Eu não quero isso. Eu não quero isso. E então, quando outros têm então a tentação e vem sobre si, eles abandonam a sua confissão. Uma fé, isto é, um conhecimento da palavra fraquíssimo, com a visão do ser e da glória de Deus baixíssima, com os fundamentos da casa edificados sobre a areia e não sobre a rocha. Quando as provações vêm, essa confissão cai rapidamente por terra. Por achar que Deus deve fazê-lo feliz ao se ver triste, em provações tristes, este coração que outrora confessou a esperança, agora despreza a Deus. Por amar mais as coisas dessa vida, desse mundo, os prazeres da carne, quando Deus tira alguma dessas coisas, então esse coração te desespera. Esse Deus não serve para mim. Essa confissão não serve para mim. Quando Deus tira algo, quer um amigo, um filho, quer a saúde, quer a prosperidade, quer os prazeres, essa alma aborrece a Deus e despreza-o. Tal qual a mulher de Jó falou para Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Porque se Ele não te faz feliz e se Ele não supre o que você quer, de que serve esse Deus? Pergunta-se então: para que continuar com essa confissão se não tenho o que desejo? Antes, Ele me tira o que eu mais amo nessa vida. Se Deus não me dá o que tanto quero, para que eu vou servi-lo? Para que eu vou continuar com a confissão dessa esperança? E fica então patente, irmãos, que para esses corações, as coisas da vida, as coisas passageiras, são mais amadas do que a Deus.
são mais amadas do que a esperança que ele prometeu, que um dia foi professada. Eles então abandonam e desprezam a confissão da sua esperança. É exatamente isso, irmãos, que o Senhor nos fala em Mateus 13, na parábola do semeador. Crente, presta atenção na exortação que o teu Senhor tem te dado. Não abandona a confissão da sua esperança. Não abandone nada nesse mundo, irmãos. Vale a pena nós desprezarmos a confissão dessa esperança por qualquer outra coisa. Nada vale, irmãos. As provações vêm, mas é exatamente essa confissão que nos sustenta. A tentação vem, mas é exatamente essa confissão que é a base da nossa fé. Ou melhor, que é a base do poder que nos habilita a resistirmos à tentação, irmãos. Nada vale a pena, queridos, trocar por essa confissão da esperança. Mas aí você pode perguntar, pastor, eu sinto que eu abandonei essa confissão. Eu tenho vivido como se Cristo não fosse meu Salvador e meu Senhor. Na verdade, eu até fujo dele. E agora? Eu apostatei? Você realmente, querido, cometeu um grave pecado. Realmente. Mas lembre-se do que tem sido repetido dia do Senhor após dia do Senhor. Há mais graça em Cristo do que pecado em você. Se você está arrependido, saiba que há perdão. Se você creu em Cristo e está unido a Ele, ainda que você tropece e se arrepende do seu pecado, da parte dele você ouve, em Romanos capítulo 8, versículo 33 a 35, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada, irmão, nem as nossas fraquezas nos separam do amor de Cristo. Se você, por algum momento, em meio da sua caminhada, tem andado como quem despreza a confissão da sua esperança, o texto está falando, volta, não despreza. Se você colocou a sua fé sobre Cristo, em Cristo, volta, que nada pode separar desse Cristo. Se você está em Cristo, nada separará você dele. Se você é fraco, nele você busca forças. Se você é inconstante, nele você busca constância. Força, constância, que não desprezam confissão da esperança. Agora, se você está firme, irmão, cuide para que não caia. Não pense que você nunca passará por essa provação, pela tentação de abandonar a confissão da nossa esperança. Irmãos, ela tem atingido os homens que nós considerávamos mais santos. Nenhum de nós estamos ilesos, irmãos. É uma tentação real. Se você está firme hoje, rogue ao Senhor graça, para que então Ele coloque essa confissão na sua boca e no seu coração. Feche a sua boca com a mesma força com a qual Ele sustenta o mundo, para que você nunca abandone essa confissão e continue firme no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E cuidar também, irmãos, diante dessa verdade da confissão da esperança, para não se enganar. Para não se enganar. A confissão externa, irmãos, é apenas um fator da vida cristã. A confissão externa, a pública confissão da esperança, que eu estou se referindo aqui, ela vem da confissão interna. Nós cremos em nosso coração e confessamos com a nossa boca. Um tem que levar o outro, mas é possível ter o outro sem ter o primeiro. E então muitos se enganam porque acham que tem a confissão externa ou sua confissão interna. Estes são como uma pessoa que tenta pegar uma maçã e amarrar um pé de goiaba com um barbante e achar que aquilo vai transformar aquele pé de goiaba em uma macieira. Não. A confissão externa tem que fluir e condizer com a confissão interna. Por isso, irmãos, não nos enganemos. Mas também vocês, crianças, prestem atenção. Vocês já foram batizadas e receberam o selo da nova aliança do Pacto da Graça. Mas isso não salva. Vocês vieram até a frente e receberam esse selo no colo do Pai de vocês. Apressem os passos de vocês, para vocês virem com seus próprios pés e professarem essa confissão em Cristo. E crerem em Cristo, confiarem apenas nele
para ser o Senhor e Salvador de vocês. Mas também, irmãos, ainda sobre isso, você que acha que basta crer em seu coração e esconde-se de todos, de homens e de anjos, é necessário, se há fôlego em seu pulmão, e enquanto houver fôlego, que você professe a fé. Irmãos, a pública profissão de fé e fazer parte da igreja visível não é uma coisa inventada pelos homens. Deus ordena isso. Se você tem caminhado a sua vida achando, não, eu não vou me expor, eu não quero que as pessoas saibam que eu professo a fé em Cristo, aquele que se envergonha de professar publicamente a fé em Cristo, ele se envergonhará de professá-lo diante do seu Pai. Não se esconda. Não se esconda. E nisso aqui também, irmãos, nós entendemos o porquê que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, é a igreja confessional. Porque a pública profissão de fé faz parte do ser igreja. É por isso que, se nós queremos saber o que um presbiteriano crê, nós olhamos para os padrões de fé de Westminster, a sua confissão e os seus catecismos. É uma profissão pública. O Novo Testamento ordena isso e o Novo Testamento dá exemplos disso em diversos textos, mostrando que a profissão pública é fundamental. Com isso então, irmãos, depois do autor aos Hebreus nos mostrar qual é a exortação, ele nos dá o porquê de nós acatarmos essa exortação e esse encorajamento. Veja, por favor, o finalzinho do versículo, né? Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pois quem fez a promessa é fiel. Se precisamos de mais razões, irmãos, para pegarmos firmes a fé que professamos, o autor dá uma suficiente. Por que é suficiente nós apegarmos a confissão e perseverarmos até o fim? Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu não foi um outro homem, não fui eu, o autor de Deus poderia dizer. Não sou eu, irmãos, que estou prometendo a vocês, é Deus que nos prometeu. Ele é fiel, irmãos. Irmãos, que grande razão é anexada a essa exortação? Ela é fundamentada no ser de Deus, no que Deus é. Ele é fiel. Ele não é como nós, irmãos, inconstantes, voláteis, mudando sempre de opinião, instáveis em diversas questões das vidas e nossas aspirações. Não, ele não é assim. Ele é fiel, constante, perene, imutável. Essa é a base da nossa confiança no Evangelho, irmãos. Por que eu posso ter certeza de que o mesmo Deus que se revelou no passado a Adão, se revelou na cruz em Cristo e continua se revelando pela pregação do Evangelho, eu posso confiar no que Ele está prometendo e que eu vou ter o que Ele promete? Porque Ele é fiel. É da sua natureza cumprir o que Ele prometeu. Se Ele prometeu algo aos que fizeram tal confissão e não abandonaram, Ele dará. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ao vencedor, isto é, ao que preserva e persevera na confissão, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida, quem se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 26 e 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 3, 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante dos anjos e de meu Pai. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Tendo ele falado, não cumprirá? Se Deus prometeu, irmãos, aos que se agarrarem e confessarem a esperança e perseverarem nela, Ele cumprirá o que Ele prometeu. Ele cumprirá o que Ele prometeu. Isso é motivo suficiente, irmãos,
motivo que reside nele para continuarmos. Por isso, persevere, não abra mão da sua confissão, crente, siga firme, rejeite o pecado, rejeite as más interpretações das provações em nossa vida, para manter-se firme na confissão da esperança. Mas pastor, eu não consigo, eu não tenho forças. Por isso eu vou repetir, irmão. A razão para seguirmos está nele. É nele, não em nós, não em nosso poder ou capacidade, não em nossa fidelidade ou constância, mas na constância dele. Por isso nós olhamos para ele e clamamos: Senhor, sustenta-nos. O autor traz uma razão anexa à exortação para nos dar força, irmãos, e essa razão reside naquele que prometeu. Busque nele, irmão. Despreze ao pecado, olhe para as aflições com os olhos de um filho que entende o amor de um pai que está tratando o seu coração, e não abra mão da confissão da esperança. Queridos, qual é a diferença entre Thomas Cranmer e o personagem de John Bunyan? O John Bunyan continuou lá na prisão, no desespero de uma confissão que foi abandonada. Thomas Cranmer foi condenado à fogueira, e na hora da morte ele disse: pelo fato de minha mão ter pecado escrevendo o que era contrário ao meu coração, assim ela será a primeira a receber a punição. Ele manteve fiel à palavra. Quando as chamas foram acesas, ele estendeu a mão que assinara a retratação para que ela fosse queimada primeiro. Ele, por um momento da sua caminhada, abandonou a sua confissão, mas voltou, dizendo: eu estou morrendo, mas eu confesso a esperança da minha fé em Cristo. Guardemos firmes a confissão da esperança, pois quem prometeu é fiel. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, bendito seja o Senhor.